Tá me ouvindo bem, Felipe? Sim. Então, maravilha. Então, vamos que vamos. Começando mais um all-in aqui, que é uma live que a gente faz aqui para contar um pouco da história do Felipe, dos casos de verdade, né, das situações que ele passou aí na trajetória empreendedora dele. A gente sabe que a escola da vida, né, Felipe, ela ensina mais do que qualquer faculdade, não desmerecendo as faculdades, nem nada, mas a vida é onde a gente realmente aprende no campo de batalha, né? E hoje a gente tem um tema muito legal e vai ter também uma presença também especial que está conectando aqui. Boa noite, Silvana. Tudo bem? Tudo bem, boa noite, Felipe. Boa noite, Alfredo. Legal, boa noite, gente. Acho que muita gente aqui já conhece a Silvana, né? Tá sempre aqui no backstage, assim, sempre, né? Tocando aqui, ajudando o suporte fora de série aqui para que tudo corra bem. Mas hoje ela tá aqui com a gente também para participar. É muito bem-vinda. Vou pedir ao pessoal que está entrando aqui na live, né, mandar um aviãozinho, convidar outras pessoas, porque hoje a gente vai falar de um tema muito legal, que é um tema de inovação, que é um tema bem batido, mas as pessoas têm muita dúvida sobre isso. E eu vou começar aqui pedindo para o Felipe. Felipe, como esse quadro é baseado numa história sua, você podia falar resumidamente um caso seu que tem a ver com inovação da tua trajetória? Claro, obrigado aí pela introdução. Tá dando um pouco de retorno aqui para mim. Várias ocasiões nós conseguimos inovar dentro da empresa. Agora, o primeiro recado que eu queria começar dando para todo mundo esquece isso de que inovar é só tecnologia. Então, no caso verdade que eu fiz, eu falei muito sobre o seguinte: nós inovamos no modelo de distribuição. Então, o que as pessoas precisam entender para poder inovar? Você tem que mudar a sua cabeça, tem que mudar a sua mentalidade. Você tem que passar a pensar sempre em como fazer o mesmo de forma diferente. Então, esse caso ainda está dando retorno, tá, Alfredo? Não sei se é no seu ou no da Sil. Eu estou dando uma olhada, quando você está falando aqui, eu estou dando uma olhada. Quando você fala, eu estou trabalhando aqui para tentar reduzir esse retorno. Então, a Jornada Universal falou uma coisa aqui que é verdade. A tecnologia é a ferramenta. Tá? Então, a inovação está em várias áreas. Pode ser em produto, pode ser em serviço, pode ser em modelo de negócio. E o mais importante, tem que ser na tua cabeça. Tem que ser na tua mentalidade. Você tem que mudar e inovar primeiro, mudando a sua forma de pensar. Então, nesse caso verdade, o que nós fizemos? Nós estávamos no mercado que já tinha um modelo de distribuição de ações de mercado. Estou vendo até o Fernando entrando, ele sabe disso, ele está nesse mercado. O que nós fizemos lá atrás? Nós desafiamos o status quo, o modelo que já tinha, e criamos um modelo de distribuição que era quase que uma cooperativa. Nós desafiamos um modelo que existia, fizemos um diferente, onde a gente dava muito mais força para os nossos distribuidores, abria todas as informações para eles, e com isso a gente conseguiu mudar o mercado. É claro que no início você se assusta. Tá? Eu fui muito questionado, eu era um dos conselheiros da Associação Brasileira, eu fui questionado se eu não estava dando muita força para o distribuidor, mas você tem que ter a coragem de fazer diferente. Tomando um pouco o que você falou, Felipe, essa sua história também, inovação, você já falou isso em umas lives anteriores, as pessoas associam muito inovação à tecnologia, né? Você inventar uma tecnologia, algo que não existe, né? E ao se prender esse conceito, não pensam em como fazer algo diferente, que vai muito além disso, né? Vai desde o modelo, né, do negócio, né, de como que você trabalha, tudo, até questões que às vezes as pessoas não consideram, como, por exemplo, o atendimento ao cliente, enfim, N situações que envolvem a estratégia da empresa, né, que não tem nada a ver com tecnologia, né? E que foi um pouco do que, no teu caso, o exemplo tem muito a ver com o modelo, né? Você enxergou um modelo, uma forma de tentar alcançar, né, de trabalhar diferente, né? Mas o fato é que realmente existem várias formas de se fazer, né? E eu acho que isso que às vezes as pessoas se prendem muito. Então, eu, por exemplo, eu sempre penso, né, desde a live passada, quando você falou, e nos stories dessa semana, você falava muito sobre a experiência do cliente, né? Às vezes, o comportamento de consumo muda, né? Às vezes até oriundo da tecnologia, mas vão surgindo outras necessidades paralelas que vêm com a tecnologia, né? E aí você observando o que o mercado está consumindo, a forma como ele está consumindo, você pode criar um serviço para aquilo ali, né? Você pode criar algo que vai preencher aquela necessidade que vai ter valor no mercado, que as pessoas vão aceitar pagar por aquilo, ou pagar mais para ter aquele serviço, né? Então, isso é uma coisa que eu notei muito, que negócios tradicionais, as pessoas que têm essa mentalidade de estar sempre olhando para o cliente, né? Não olhando para ela, né? Porque eu não sei, você me corrija até se eu estiver errado, Felipe, mas acho que o erro muitas vezes do empreendedor é pensar sempre em como ganhar muito dinheiro, em vez de pensar em como gerar muito valor para o cliente. Então, ele está sempre pensando no viés do vendedor, não no viés de quem está comprando. Faz sentido isso? Faz todo sentido, mas eu quero bater muito nessa live aqui numa tecla. Estou vendo o pessoal aqui, muito numa tecla de que tudo começa na cabeça do empreendedor. Tá? Onde eu vejo mais problema é na conversa inicial que eu tenho com os meus mentorados, eles não acreditam ser possível inovar. E é sempre o mesmo discurso. O meu mercado não dá, o que eu faço não dá. Gente, presta atenção, sempre dá. Não tem a ver com tecnologia, tem a ver com fazer diferente. E o fazer diferente, as pessoas às vezes ficam presas assim, mas eu não... Como é que eu vou imaginar, eu tenho uma carrocinha de hambúrguer, fazer um hambúrguer diferente? Não precisa ser no produto. Lembra que eu falei? Pode ser no serviço, pode ser na forma como você faz.
pode ser você fazer sem óleo, agora pode ser no seu atendimento, em você sorrir, em você tratar o seu cliente diferente. Então, assim, vários negócios, eu começo a orientar no seguinte: muda primeiro a sua cabeça, destrava esse pensamento de que não é possível. Por achar que não é possível, que muitas pessoas não fazem. E por que poucos fazem? Simplesmente porque eles não acreditaram que era impossível. Então eu quero bater muito, muito, para que nesse momento você destrave algo na sua cabeça. Tudo que você for fazer ligado ao seu negócio, desafie essa voz dentro da sua cabeça dizendo: não dá para fazer diferente. Sempre dá, sempre dá. Tá? Esquece o produto, se o produto for mais difícil. Pensa como é que você vai se relacionar diferente dos seus concorrentes, como é que você vai fazer a entrega diferente. E a gente tem na nossa cara vários exemplos de pessoas que botaram um cuidado maior na embalagem e mudou totalmente. O produto é o mesmo. Agora, inovou na embalagem, inovou fazendo uma ligação para o cliente, inovou fazendo um atendimento diferente. Então, quando a gente fala aqui nessa live, inovar, quando, como e de que forma? Quando, gente? Sempre. Tá? Sempre acorde pensando, o que eu posso fazer diferente hoje? Mas lembra, não é reinventar a roda. Se você fizer um pedacinho diferente a cada dia, você está inovando. Como? Através da sua mentalidade, desbloqueando, parando de escutar a sua cabeça quando te diz não é possível, e também parando de escutar as pessoas ao seu redor que dizem que não é possível. Elas não fazem por mal, mas simplesmente ela tem o mesmo bloqueio que você tinha até 2 minutos atrás. Então, pare de escutar quem diz que não é possível, comece a se juntar com quem acredita no que você acredita. E aí, quando eu citei lá o caso verdade, o que eu fiz? Na verdade, os meus colaboradores é que me ajudaram a pensar diferente. Ah, tudo bem, vocês podem vir. Poxa, mas eu sou uma empresa do eu sozinho. Gente, não necessariamente você precisa ter mais alguém. Agora, eu duvido que você não conviva com outras pessoas. Então, por que não perguntar para o seu amigo, para o seu parceiro, observar concorrente? Vocês estão entendendo que o inovar começa em fazer diferente? O inovar começa em pensar diferente? O inovar começa em acreditar que por que eu estou com 3 pessoas nessa live? Porque são 3 cabeças diferentes. Por que a gente saiu do modelo sozinho ou do modelo de 2? Porque a gente está tentando fazer diferente. A gente está tentando trazer uma experiência diferente. Poxa, Felipe, mas você não fez nada demais. Você apenas está usando uma ferramenta que o Instagram e o StreamYard, o YouTube, o Facebook já te oferecia. Ok, eu não falei que você tem que inventar a ferramenta. Comece a usar as coisas que estão à sua disposição. Felipe, eu vou pegar esse gancho aí. Eu até fico um pouco preocupada, porque o Felipe ele tem tanta informação que eu fiz um monte de anotação aqui, mas ele já me respondeu quase tudo, né? Felipe, uma vez você falou numa live que você vai entregar um hambúrguer, por exemplo, aí você pode colocar lá um bilhetinho e mandar junto com a embalagem, né? E uma amiga falou assim pra mim: cara, mas isso não é inovação, isso já existe. E aí eu falei pra ela: olha, isso pode até existir, mas quando eu fiz um pedido de hambúrguer, eu recebi um bilhete desse e achei aquilo magnífico. Ou seja, existia, mas no meu bairro não existia. Então, às vezes você faz uma viagem e identifica algum atendimento numa cidade longe da sua, e às vezes na sua não tem. Então, assim, pode ser uma inovação do seu bairro, né, dos seus clientes ali. Então, eu achei isso muito bacana quando você trouxe um pequeno detalhe, né, de inovação que faz toda diferença com o cliente. E papel e caneta, que não precisa nem ter impressora, qualquer um tem, né? Então, eu achei bem bacana isso que você trouxe. E eu vou aproveitar aqui, Felipe, eu peguei algumas perguntas que os seus próprios seguidores, né, fizeram. E eu posso fazer uma observação sobre o que você falou, Sil? Pode. Complementar isso aí que você falou. É muito importante chamar atenção para isso. Primeiro, a gente tem que controlar o nosso ego, entendeu? A gente tem um negócio que atinge alguns clientes e a gente está com medo porque alguém no mundo já fez. A sua inovação tem que ser para o seu cliente. A sua inovação tem que ser para o seu nicho. E outra coisa, gente, que é o maior exemplo, eu moro aqui do lado da Disney. A maior inovação da Disney, para quem presta atenção, é que todos os funcionários o tempo todo estão sorrindo. Caramba, Felipe, mas o sorriso foi inventado quando a primeira pessoa nasceu. Ok, mas qual é a empresa que você entra que todo mundo está sorrindo? E quando você vai estudar o modelo de negócio da Disney, a primeira regra é, você, antes de falar com qualquer cliente, você vai abrir um sorriso. Então preste atenção nisso. Não é que a Disney inventou o sorriso já existia. Só que você colocar aquilo como prática é uma inovação. Não é que mandar um bilhete. E outra, quando a sua amiga falou isso, talvez quem mandou o bilhete, uma loja de roupa, tudo bem, você está entregando o seu hambúrguer. Ah, mas já tem uma outra moça fazendo hambúrguer, minha vizinha entregando o bilhete. Ok, então faça com desenho, faça um vídeo no WhatsApp, entendeu? Cuidado pra gente. E aí, mais uma vez, essa voz dentro da nossa cabeça sempre tentando nos atrapalhar. Sempre dizendo, alguém já fez, alguém... Por isso eu vou insistir, eu vou
do início ao final da live falando, toda inovação começa na sua mentalidade. Toda inovação começa em você pensar diferente. Eu preciso destravar só esse botãozinho na sua cabeça para você entender o seguinte, pouco me importa o que o outro está fazendo, eu vou fazer de forma diferente. Eu vou agradar o meu cliente, eu vou mudar a experiência dele. Mudar a experiência não é criar um novo iPhone. Mudar a experiência é o somatório de pequenos negócios. Mas sim, pode vir com as perguntas, acho que o Alfredo quer falar também. Pode falar, então, Alfredo. Você falou assim, uma coisa que eu tava na cabeça, né? Na verdade, eu tava pensando no Starbucks, né? Starbucks acho que foi onde começaram com isso, né? Que ele pega o teu café e bota o teu nome, né? Aí te chama pelo nome e tá lá o teu nome, né? E a gente que na rede social, a gente adora fazer esse post, né? De tirar a fotinha ali de manhã, aí tá lá, Alfredo, Silvana, né? A gente se sente mais, como é assim, mais acolhido, né, no lugar, tá? E é o que você falou, é um simples gesto de você pegar e escrever o nome, né? A pessoa te chama pelo nome, então isso cria, né, um elo, né, maior, né? Você se sente e aí o Felipe vai montar uma hamburgueria e vai dizer, eu não vou fazer a mesma coisa porque o Starbucks já faz. Cara, não faz sentido nenhum, o Starbucks não vende hambúrguer, entendeu? O cliente que eu tô atendendo, se bobear, nunca foi no Starbucks. Não é porque eu fui em algum lugar e porque eu recebi algum agrado que todo mundo recebeu. Exatamente. Vocês estão percebendo que está muito mais na nossa cabeça do que na experiência do cliente, só que o nosso negócio não foi criado para nos agradar. O nosso negócio foi criado para resolver a dor do cliente, não a nossa. Não o nosso ego, a nossa desilusão. Então, a gente tem que tomar cuidado. A nossa cabeça tem que trabalhar a nosso favor. Ela nos ajuda com as ideias. Quando ela começa a nos atrapalhar, você desliga essa parte. Pode falar isso. Não, é que eu tô aqui pensando assim, o Felipe sabe que eu tenho vontade de abrir uma hamburgueria, né? E o Felipe também, assim, por mais que eu trabalhe com ele, ele é meu mentor, como também é seu mentor, né, Alfredo? Então, eu tô quase assim, eu tô preocupada aqui de eu pegar essa live como uma mentoria. Mas acho que vai ajudar muita galera, a pergunta que eu vou fazer agora. Felipe, agora, ao falar sobre essa frase, né, vamos dizer assim, então, eu tô aqui no meu bairro e já tem uma outra hamburgueria que também já coloca a frase. Mas, nos seus 8 tópicos, você fala muito da identidade da empresa, né? E eu acho que a relação da identidade é o propósito. O que ela quer entregar? O que move a empresa todos os dias, né? E você acha que essa identidade, ela pode estar ligada no tipo, por exemplo, de frase que eu vou colocar ali, que vai ser totalmente diferente do meu concorrente, porque, com toda certeza, a identidade dele é diferente da minha. E aí, fazendo essa relação, às vezes, para a gente querer inovar, a gente precisa de uma série de atividades de identificar quem é a sua empresa, o que você está fazendo, quem são os seus concorrentes, sua vantagem competitiva. Então, assim, eu estou pegando muito do que você coloca do Estratégia Win para ligar a questão de inovação, como tudo isso vai estar interligado para a gente gerar ali um resultado. Você concorda com isso, o que eu falei? Concordo muito. E por que eu chamo de identidade? Porque assim como cada um de nós é único, cada empresa é única. Principalmente pequenos negócios, carrega muito da identidade do empreendedor. Então, aqui na live está um dos meus irmãos, o Eric. Se você mandar o Eric e o Eduardo escrevermos uma frase para um cliente, mesmo que seja entregando um hambúrguer, eu tenho certeza que nós três, que somos irmãos, vamos escrever frases diferentes, porque nós somos únicos. Então, assim, claro que a tua frase vai dizer muito mais sobre o que você acredita e os seus valores. Então, pouco importa se tem alguém escrevendo a frase. Você vai pensar diferente. Você está entendendo? A sua pergunta faz muito sentido para me ajudar a destravar as pessoas que estão aqui nessa live. Me ajudar a calar essa voz que fica, mas a Silvana já fez isso. Não, a Silvana é a Silvana. A não ser que eu vá copiar o que ela escreveu, que eu não aconselho. Agora, se eu copiei a ideia de escrever, mas botei a minha identidade, o cliente que se identificar comigo vai valorizar. Tá? Então, não se prenda a essa voz. Entenda o seguinte, você é única, você criou um negócio que espelha muito da sua identidade. Qual é a identidade do seu negócio? Porque eu, Felipe, o que eu gosto? Eu gosto de falar de como eu vou destravar as pessoas para se tornar um empreendedor estratégico. É claro que no meu negócio, a minha frase vai estar muito em cima de, poxa, o que eu falo para aquela pessoa para eu mudar a cada dia um pouco a cabeça dela para ela virar uma pessoa, mesmo que seja funcionária, com uma mentalidade empreendedora estratégica. Uma pessoa que quer falar mais de esporte, ela vai dar dicas de como melhorar o esporte. Uma que fala mais de meditação, você está entendendo? O que a gente escreve, o que a gente bola, tem muita correlação com o que a gente acredita. Então esquece. Acredite que é possível inovar. Acredite que nem mesmo meus 2 irmãos escreveriam frases semelhantes à minha. Eu ia falar assim, o dia que você abrir essa hamburgueria, que é o que você vai abrir, vai ter o sanduíche winner lá, né? Tem que ter o sanduíche winner, né? Vai ter. As pessoas sempre batizam os sanduíches, né? Cada um tem um tema. Aí do Viking tem um monte de coisa lá. O teu tem que ter o sanduíche do winner, né? Não, eu vou batizar um segundo aqui, que nem quem assistiu meus stories hoje. O sanduíche que vai mais vender
é o sanduíche APV, que é o sanduíche Acorda pra Vida. Pô, Entendeu? Fantástico, Se ela entregar um sanduíche que quando a pessoa receber aquilo, vier a mensagem de acordar pra vida, de que ela também pode fazer diferente, de que ela pode pensar diferente, de que ela pode inovar, que ela não é o Steve Jobs como eu não sou, o Alfredo não é, a Silvana não é, mas ela é um ser humano único, uma pessoa única, com ideias únicas, ela vai entender que ela pode inovar. Então, Sil, bota assim o hambúrguer winner, mas tem que ter o hambúrguer APV. Bem com uma cor assim, para as pessoas acordarem pra vida. Felipe, engraçado que eu sabia que você ia fazer isso, né? Depois do S, do N, que eu aprendi a conviver, esse APV tinha que sair, né? Ó, quem tiver aqui na live e souber, eu quero fazer porque toda vez eu pego no meu stories e eu vou lá naquelas winner, por exemplo, alguém escreveu aquele winner, e eu descobri numa reunião sexta-feira que você pode criar dentro do Instagram aquele seu símbolo, eu não sei qual é o nome. Então, quem souber me diz que eu quero criar o meu GIF Acorda pra Vida. Que aí eu não preciso nem digitar todo dia, entendeu? Já vou anotando. Assim, inovar tem umas coisas engraçadas, né? Por exemplo, você falou da ferramenta, né? Aí eu fui mexer com o Instagram nos filtros, cara. Vou inovar na ferramenta também. Aí apareceu uma orelha de coelhinho aqui, não sei se você viu, cara. Tirei rapidinho que eu fiquei até com vergonha, né? Então inovar tem essas coisas, né, cara? O que eu tô tentando dizer é que assim, é normal no processo de inovar você acertar e errar, né? Eu acho que isso às vezes as pessoas se inibem muito, né? Porque às vezes ao tentar sair daquele feijão com arroz, aquele dia a dia da empresa, a pessoa tenta uma coisa que às vezes não dá certo, e ao não dar certo, ela fica inibida de fazer outras tentativas. E isso entra muito no destravamento que você vem falando, né? Porque as pessoas às vezes ficam ou inibidas com o que as outras pessoas vão falar, né? Então esse processo de tentativa e erro, né? É algo que eu vejo que é muito comum no empreendedor, e você vem falando isso, e eu também venho tentando praticar. Mesmo quando aparece uma orelhinha de coelho aqui, né? Eu vim rapidinho aqui, eu falei, cara, como é que eu tiro esse troço aqui? Aí eu consegui tirar, eu falei, essa não deu certo, né? De repente vai encontrar outro filtro aqui que vai dar certo. Mas isso ilustra, né? O que eu tô te falando, né? Esse processo de inovação, Felipe, porque tem muita gente que não se considera, quando o problema não é a opinião dos outros, são pessoas que às vezes não se consideram inovadoras, né? Eu não sei se existe essa característica de inovação ou não. Na minha vida, eu percebo que em alguns momentos parece que a minha criatividade está fluindo bem, as coisas vão vindo. Eu não sei, né? Tem aquela ideia da inspiração e da transpiração, né? Tem vezes que você pensa, não vem nada. Tem vezes que do nada você acorda e as ideias estão fluindo, né? E aí uma coisa que eu comecei a adotar, quando eu senti essa necessidade de inovar ou fazer coisas novas, era muitas vezes, falou o que você falou de Starbucks, pegar o que pessoas estão fazendo e tentar fazer no meu negócio, talvez adaptar, né? Porque tem aquele ditado que diz que nada se cria, né? Tudo se copia. Então eu comecei a ver que, de repente, às vezes no processo de criação, é você se inspirar num modelo que já existe, que é bom, que você pode replicar. Às vezes olhando até lá para fora, sabe? Às vezes uma empresa nos Estados Unidos faz, mas no Brasil não tem. Então você pode começar. Esse é um processo que às vezes funciona muito bem, você não acha? Eu vou dar a minha opinião sobre isso. Para mim, todo mundo nasce com uma veia inovadora, mas a maior parte nasce com um cadeado trancando ela na cabeça. E esse cadeado, na verdade, se chama ego. E aí eu vou dar uma notícia boa e uma notícia ruim para quem está aqui com a gente. A notícia boa é que você não é tão ruim quanto algumas pessoas falam. Agora, a notícia ruim é que você também não é tão bom quanto outras falam. O que eu quero dizer com isso? Pouco importa o que as outras pessoas estão falando. Se você quer inovar, você precisa abrir esse cadeado e pensar o seguinte: cara, eu vou arriscar. A inovação, ela não é sempre certeira. Agora, não fazer nada é a certeza de fracasso. Então, tenha a liberdade de saber que você é o dono da sua vida, você é o dono do seu negócio. Se alguém gostou, maravilhoso. Se não gostou, paciência. Entendeu? Então, assim, não... E é um negócio, eu tenho dito para as pessoas virem para a rede social, mas para você vir para a rede social, você tem que vir com esse cadeado da inovação. Porque vai vir muita gente falando muito bem. E se você acreditar em tudo, você fica soberbo e vai vir gente falando mal. E se você acreditar, você para de fazer, você para de tentar inovar. Então, é importante a mensagem que você falou, porque, mais uma vez, volta na mentalidade. Qualquer pessoa que está aqui é capaz de inovar. A partir do momento que ela destrava esse cadeado, que ela entende que você não precisa ser um gênio da lâmpada, que sim, você pode copiar e adaptar e melhorar, tá? Que você pode copiar de outro mercado e fazer no seu mercado. Agora, você precisa ter a coragem de fazer. Você precisa parar de inventar desculpa para não fazer. Para mim, se alguém me perguntar nessa live, me diz qual é a inovação mais importante de todas. É você arriscar. Para mim, essa é a maior inovação de todas. Pode parecer simples, pode parecer algo comum, mas começa a perceber quantas das coisas a gente podia ter feito e não fez porque a gente tinha medo da crítica. Verdade. Felipe, eu vou... É que assim, ó, o que a gente imagina que toda vez que vai inovar, o resultado vai ser positivo, né? Essa é a expectativa. E o que eu sempre vejo você, com seus mentorados, é trabalhar essa questão da mentalidade deles também, né? O que você aconselha para... Porque assim, pode acontecer da gente se frustrar, né? Acontecer de você fazer uma inovação e aquilo não dá certo.
O que você diria para a gente poder enfrentar isso melhor? Eu diria para as pessoas, ao final da live, assistirem o meu stories de hoje. Quando eu digo o seguinte, que eu nunca perco. E não é porque eu me ache, é porque ou eu venço ou eu aprendo. Então, Sil, é super verdade que talvez até a maior parte das coisas que a gente vai fazer não dê certo. Mas você pode encarar aquilo como um erro, uma falha ou como um aprendizado. O que eu aprendi ali para que na próxima a chance de dar certo seja maior. Então é isso que eu insisto nas pessoas. Encarar como erro ou aprendizado só depende de você. Tá? Só depende da sua decisão. De você entender o seguinte: nossa, eu testei isso aqui, não deu o resultado que eu queria, mas fez com que eu caminhasse mais 3 passos para chegar onde eu quero. Então essa é a dica. Mais uma vez, a inovação, ela está na atitude. A inovação está em você parar de dar muito peso ao que a sua cabeça te critica ou as outras pessoas. Eu diria até que inovação é quase que um caso de vida ou morte, né? Porque se você olhar bem aí a história, né? Tudo tem um tempo de vida, né? Então você lança um produto, as pessoas vão usar, aí alguns produtos duram mais tempo, outros duram menos. A forma de consumir um determinado serviço, né? Então acho que quem negligencia, né, essa inovação, cedo ou tarde está fadado aí a assistindo no mercado, né? Porque vai vir alguém. Eu lembro do caso muito emblemático do Netflix, né? Quando eles começaram, né, eles bateram na porta lá do Blockbuster, quando a empresa estava uma startup, estava começando, e eles tentaram vender para a Blockbuster, né? E aí a Blockbuster disse não, porque na época a Blockbuster tinha várias lojas, né? E aí já estava nascendo um modelo que a gente conhece hoje, que virou, né, um gigante, um monstro, que é a Netflix, né? Então, a gente começa a perceber que... E aí tem o caso da Kodak, e em outros casos aí, que são cases que a gente entende aí que são pessoas que estavam por cima, né? Que é outro problema também. Às vezes a pessoa está por cima naquele momento, está liderando o mercado, está numa posição de conforto ali, e aí para de olhar esse tipo de situação, para de inovar, né? Então, esse é um grande problema também, porque às vezes quem está nisso hoje, está ganhando muito dinheiro nesse momento, pode não perceber que daqui a 5, 10 anos, esse jogo pode virar, né? Então isso é uma cilada muito grande. Esse é um ponto que eu também queria dividir com você, não sei se você já viu isso acontecer, provavelmente, né? Então, Alfredo, e é importante a gente trazer até para exemplos menores, porque às vezes fica parecendo que isso só é para Netflix, para Blockbuster. Então, assim, muito do que eu defendo serve para pequenas empresas. Quando você começa a acreditar, já teve caso de mentoria minha, que eu apenas falei para o mentorado fazer o seguinte: cara, esquece o que você fez até ontem com a sua equipe e faz alguma mudança. Já funcionou. Outro, eu falei o seguinte: olha, você pode muito bem continuar com seus clientes, mas inovar buscando clientes que te dê recorrência. Então, é muito importante, Alfredo, as pessoas entenderem que o nosso passado não determina o nosso futuro, e o que vai fazer a gente não ser engolido, o nosso negócio não ser engolido, é a gente testar bastante e testar barato, tá? Porque a gente tem que tomar cuidado. É claro que para empresas pequenas, mas a Netflix pode testar com milhões. O que a gente está fazendo aqui? Qual o custo que a gente tem de botar 3 pessoas numa live? São testes, entendeu? Perfeito. O Felipe, esse projeto, né, o All-in, a gente extraiu ele desses casos de verdade que você já passou nessa sua trajetória como empreendedor. E um desses casos de verdade, você fala muito sobre a sua equipe, né? O quanto a sua equipe te ajudou também, né, na questão da inovação, o quanto você abriu a sua cabeça, né, após analisar que a base para que você pudesse melhorar a sua inovação vinha deles. Você pode contar mais um pouco sobre isso? Assim, eu escutei um caso de verdade seu, como eu escutei os 25, né? Mas e todos eles, alguns eu vi acontecendo, né? Porque eu também já era desse mercado, e outros eu ouvia falar e não acreditava que você estava tomando aquelas atitudes, né? O mercado, né, te criticava às vezes. E isso também eu achava muito interessante. Então, o que você falou, às vezes a gente vai inovar e acaba sendo criticado. E na maioria das vezes deu certo para você, né? Mas com base nisso que eu falei da questão da sua equipe de trabalho, pode falar mais o quanto eles te ajudaram nesse seu processo como empreendedor, na parte de inovação? Primeira coisa, Sil, vou contar um segredo. Na maior parte das vezes deu errado. É que as que deram certo, deram muito certo. Então, é a primeira lição que eu quero passar para as pessoas. Não tenham medo de errar. Agora, o somatório dos seus acertos tem que ser maior do que o somatório dos erros. Então, para quem está de fora, fica parecendo assim, nossa, o Felipe acertou muito mais que errou. Não, a gente criou uma cultura de tentar e testar todos os dias, várias vezes por dia. Então, assim, se a gente tivesse acertado todas, a gente seria a maior empresa do mundo. Pelo contrário, entendeu? A gente errou muito mais, mas o erro não nos freava. A gente entendia o erro como aprendizado. Então, quando você fala de equipe, o que eu fiz desde o início? Meu primeiro colaborador, uma das coisas que eu já comecei a criar a cultura é essa cultura de não punir o erro.
punir a falta de vontade de aprender. Não tem problema nenhum em errar, contanto que a gente esteja sempre aprendendo e tentando acertar. Porque sim, a verdade é essa, a vida do empreendedor, ela tem muito mais erros do que acertos. Agora, por que 85% das empresas quebram? Porque no 5º, 10º, 20º erro, muita gente desiste. Então, a diferença de quem tem sucesso para quem fracassa, às vezes as pessoas pensam, porque ele é mais inteligente, porque ele é mais preparado. Apenas ele não desistiu. Então, tem uma frase do Érico Rocha que eu gosto muito. A diferença do faixa preta para o faixa branca é que o faixa preta é o faixa branca que continuou. Porque todo mundo começa como faixa branca. Então todo mundo apanha. Exatamente. As pessoas falam assim, Felipe, mas a sua equipe te ajudou. Sim, a minha equipe me ajudou, mas eu comecei sem equipe. Então, assim, você tem que criar do zero essa cultura. Não é fácil, mas as pessoas têm que entender que o erro, ele faz parte do processo. Gostar dele, não. Então, presta atenção nisso. Eu não tenho problema, tá aqui um sócio meu, uma colaboradora, eu não tenho problema com quem erra. Eu tenho problema com quem gosta do erro. Porque o que eu quero é o seguinte, que a pessoa se incomode muito com aquele erro. Mas ela pode fazer 10, 20, 30. Porque quanto mais ela se incomodar, mais próximo do acerto ela vai se encontrar. E aí, gente, mais uma vez, tá na sua mentalidade. Eu tenho falado de empreendedorismo emocional. Por quê? Porque a base de qualquer negócio, principalmente o negócio pequeno, é o equilíbrio emocional do empreendedor. E vocês estão entendendo que essa é a maior inovação. Para mim, os empreendedores mais inovadores são aqueles que se preocupam em cuidar da mentalidade deles, em destravar crenças limitantes. Tem um mentorado meu que me agradece todo dia que me encontra. E eu falo para ele, a única coisa que eu fiz foi destravar você. O resto tudo estava contigo. Só que você estava 7 anos travado. Tinha 7 anos que ele não saía dos Estados Unidos para visitar a equipe dele no Brasil. Qual era a mensagem que ele estava passando para a equipe? Pô, Felipe, na mentoria você deu para ele um grande modelo de negócio? Não. Você deu para ele um novo produto? Não. Eu dei para ele apenas um comando. Emite passagem e até semana que vem você tem que estar lá junto com a sua equipe falando desculpa por não ter estado presente nos 7 anos, mas a partir de agora é diferente. Cara, mudou o resultado dele em 9 meses de quase 200 mil negativo para 400 mil positivo. E para mim, e eu falo para ele, um dos meus mentorados mais inovadores. Por quê? Porque ele quebrou uma crença, ele quebrou uma barreira, ele tinha os motivos pessoais dele para ter se afastado do contato com a empresa, para ter se afastado do Brasil. Então, assim, pode parecer pouco, mas não é. Entendeu? Se ele ficou, e eu posso dizer aqui, eu não vou citar nome, o que fez com que ele ficasse 7 anos? Na empresa estava o pai dele faleceu. E aquilo travou ele. Um cara super empreendedor, super capaz, se travou. E tudo bem, porque a gente entende a dor. Só que você precisa inovar entendendo que você tem que mudar a sua cabeça. Você tem que... E uma hora eu falei para ele, cara, quem é você? Você é muito mais do que essa pessoa que está aí, se escondendo aqui nos Estados Unidos, não querendo ir lá dar a cara por uma dor, que ok, essa dor, você vai ter que conviver com ela. E aí, qual foi a grande conclusão da nossa mentoria? Vamos inovar? Vamos. Qual é a grande inovação? Comprar uma passagem, descer e estar junto com o teu time. E talvez seja um dos mentorados que deu mais resultado. E, sinceramente, muitas pessoas aqui podiam dizer, pô, Felipe, ir para o Brasil e estar com um time não é uma inovação. É sim, para quem estava 7 anos sem estar, é fazer diferente. É ter coragem de se desbloquear e fazer diferente. É isso que eu quero estar estimulando as pessoas. Por isso que eu falo do empreendedorismo emocional. Por isso é que eu falo que as pessoas têm sim que ter essa coragem. Ter essa coragem de botar a cara aqui na internet, mesmo que tenha pessoas que não gostem, tenha pessoas que falem mal. Ok, aquilo não agradou aquela pessoa, não quer dizer que seja ruim. Mas também vai ter pessoa que vai ficar maravilhada. Cuidado. Não se iluda, que não é tão bom assim. Você também, a cada dia, tem que inovar. A gente está passando por esse processo aqui, o Alfredo é meu sócio na Grão de Mostarda, na agência de inteligência digital que eu me associei no início do ano. A cada dia, a gente está subindo um degrau. Não é assim, gente. Vocês devem esperar o seguinte, como o Felipe já fez uma empresa do zero a uma empresa imensa, qualquer empresa que ele tocar, ela vira imensa. Não vira imensa, porque é um processo, é uma construção. Ontem a gente teve uma reunião de exercício. Vamos, gente, a gente precisa, todo mundo, eu também, entendeu? Eu não sou criativo, gente. Eu tenho que ter processo, eu tenho que repetir, eu tenho que ter gente pensando junto comigo. Então a gente fez várias tentativas. Chegou no final da reunião, a gente chegou próximo, ou muito mais próximo do que a gente queria. Deixamos para hoje de manhã para bater o martelo. E aí, o que eu mandei de mensagem para o Alfredo, para a Silvana e para os nossos outros colaboradores? Poxa, eu estou muito feliz. Felipe, você está feliz porque vocês já chegaram ao final da jornada? Não, eu estou feliz porque a gente deu um passo grande. A gente progrediu. Felipe, mas quantos por cento? Talvez 0,5%. Caramba, mas se as pessoas entenderem que andar 0,5% a cada semana vai fazer com que você esteja sempre melhor do que você estava antes, isso é uma inovação.
Isso é realmente você ser um empreendedor estratégico. Isso é realmente você ter um empreendedorismo emocional. Você entender que não é porque eu me tornei faixa preta no outro mercado que eu sou faixa preta em todos os mercados. Entendeu? É importante você não se comparar com quem está do lado. Eu não posso olhar e falar, mas aquele cara está lá. Como também eu digo, não olhe o Felipe e fale, o Felipe está lá, eu não estou em lugar nenhum. Eu estive num lugar, sou muito grato por onde eu estive. Agora eu estou em outro. E você está no seu lugar. Você tem a sua jornada. Você pode usar a minha jornada como aprendizado. Mas se você comparar qualquer coisa, você está perdendo tempo. Uhum. Uma coisa que eu queria adicionar, o que você está falando aí da disciplina, principalmente, né, de você fazer e continuar fazendo essa cultura do teste, né? Você falou, cara, não é amar o erro, né, mas é amar o teste, né? Amar o teste porque o teste vai te levar, né, a descobrir o certo, né? Mas o que eu queria adicionar a isso, uma coisa que eu percebi muito, Felipe, nos empreendedores de sucesso, tenho visto muito isso em você, estou tentando trazer, é aumentar sempre o meu grau de convicção sobre as coisas que eu faço, né? Eu lembro de uma reunião que eu tive, a última empresa que eu trabalhei, eu nunca esqueço essa experiência, eu já até te contei. E era um cara que eu admirava muito, meu ex-patrão, e ele vendia de uma forma, Felipe, que era impressionante, cara. Ele praticamente nocauteava outra pessoa, a pessoa não conseguia não comprar. Porque, além dele ser um cara muito hábil, né, nas perguntas e tudo, ele tinha um olhar, um jeito de falar, que se ele falasse uma informação errada, você não conseguia perceber, porque eu não sei se era magnetismo, né? Eu até vou fazer uma brincadeira aqui, né? Quando eu era mais jovem, tudo que a gente saía, eu tinha um grande amigo, né? Que ele nem era dos mais bonitos, Felipe, mas quando ele ia falar com as pessoas, queria se apresentar para as meninas que ele queria conhecer, ele tinha um poder de convencimento muito grande. E eu comecei a notar que ele não era pela estética, porque ele não era dos mais bonitos, só que ele tinha uma forma de falar, e uma convicção, e uma atitude tão forte, né? Que eu não sei te explicar, mas eu tenho percebido que a convicção naquilo que a gente faz, na forma como a gente faz, passa uma confiança também, né, para as pessoas, né? Então, eu não sei se isso faz sentido, mas eu isso tem muito a ver com destravar, né? Porque às vezes a gente, por falta de convicção, às vezes a gente até tenta inovar, a gente até faz a coisa certa, mas não coloca a energia que precisa colocar. Porque a nossa convicção não está tão forte assim. A nossa crença que aquilo ali é bom e que vai dar certo, não nos faz fazer da forma que precisa ser feito. E aí fazemos da forma errada, ou da forma que não é a melhor forma de fazer, a experiência não vem da forma que a gente quer, e achamos que aquilo ali não dá certo e passa a página, né? Então isso é uma coisa que eu também tenho destravado nas mentorias com você, tem me ajudado muito, cara, além de não se preocupar com outras pessoas, que isso acaba minando a convicção, cara, ou você acredita ou você não acredita, não pode ter meio termo, né? Eu gosto muito do Ayrton Senna, ele falava muito isso, né? Que no que tange a determinação, né, o comprometimento, não pode existir meio termo. Ou você vai com tudo ou você não vai, não pode, né? Então, essa é uma coisa que eu queria falar um pouquinho aqui também, que veio no meu coração, que você falava isso, né? E que eu acho que tem muito a ver com esse negócio de destravar, né? Do empreendedorismo emocional. A gente sabe que, às vezes, a situação, ela não está favorável, ela não é a situação que você gostaria de estar vivendo. Às vezes, você já teve num patamar melhor e tudo. E aí as pessoas se deixam abalar por aquilo, né? A convicção dela, nela mesma, né? De fazer, né? Torna a frieza e a habilidade de tomar boas decisões e fazer variada, né? Abalada, né? Então, isso acho que é muito parte do que você está falando aí do empreendedorismo emocional. Você entender que não importa quão violento pode estar, quão difícil pode estar o cenário. Se você tiver frieza, convicção, disciplina para tomar uma decisão, mesmo que a seleção não seja melhor, você vai tomar a seleção, vai caminhar, você não vai correr, cara. Você vai, uma hora a coisa vira, não é assim? Alfredo, o que você está falando é muito importante. Eu quero que as pessoas prestem muita atenção no que eu vou falar, porque se você entender errado, tudo está desfeito. Eu sempre falo para os meus mentorados, tenha convicção de que você está certo, até que daqui a um segundo alguém te mostre que você não está. O que eu quero dizer com isso? Tudo que você fizer, acredite em você. Tudo que você falar, acredite que você está certo. Se após aquilo acontecer, alguém por argumentos fortes conseguir te provar que você não estava certo, tudo bem, não tem problema nenhum. Reconheço o meu erro e a partir desse novo segundo eu aprendi uma coisa nova. Só que o que eu vejo nas pessoas é exatamente o contrário. Elas partem do princípio que elas não sabem e que elas vão estar erradas. Só que quando você parte do princípio que você não sabe, você paralisa. E você nem testa para ver se você está certo ou não. Então, eu tenho certeza que todo mundo tem coisas especiais para acrescentar para outra pessoa. O que faz com que menos de 1% das pessoas tenham sucesso é porque mais de 99% não acredita que tenha. Então, por que eu pedi para tomar cuidado? O fato de eu acreditar que o que eu sei está correto não é questão de soberba, ou é apenas essa convicção, essa confiança, sem problema nenhum. Se alguém aqui da live ou um de vocês falar, Felipe, eu discordo disso, eu vou ouvir os seus argumentos e não tem problema nenhum de daqui a 5 segundos repensar o que eu falei, tá? Mas você precisa acreditar em você. Porque empreender, gente, e aí é outra coisa que eu bato, por que eu falo do empreendedor, do empreendedor estratégico, do empreendedorismo emocional? Porque você precisa entender que não tem a resposta certa ou a resposta errada. Tá? Então as pessoas, eu abro muitas perguntas no meu stories e as pessoas às vezes vêm no direct perguntando, essa aqui é a resposta? Eu falo, vai lá e coloca. Por quê? Vocês não vão me ver em momento nenhum falando, olha, a pessoa tal deu essa resposta errada, porque não tem resposta errada.
tá? Na maior parte das vezes, existem algumas vertentes que podem ser adotadas e outras até que não fazem muito sentido. Não quer dizer que elas eram erradas. O meu papel vai ser falar, eu acredito que essa e essa faça mais sentido para você. Agora, errada não tem. E aí eu volto no que eu falei há uns 10 dias atrás, culpa do nosso sistema educacional, que nos põe numa escola onde a gente tem prova. A prova é a seguinte, ou tá certo ou tá errado. E aí, o que acontece? 99% das pessoas crescem com medo de errar, porque elas foram penalizadas ao errar. Ficou claro para todo mundo que elas tiraram 52 na prova porque elas erraram. Na verdade, você está na escola não é para acertar, você está na escola para aprender. A gente não está na vida para acertar, a gente está na vida para evoluir. A gente não tem uma empresa para ter só acertos, a gente tem uma empresa para ser amanhã melhor do que a gente é hoje. Qual é o único jeito? Testando, se permitindo errar, reconhecendo o erro e evoluindo. E aí é que eu volto, tá tudo dentro da nossa cabeça. Tá todo mundo esperando o dia que vai saber tudo que o Felipe já sabe. Desculpa, tem muita coisa que eu não sei. A única diferença é que lá atrás eu aprendi, e para quem sabe a história, por sorte, aos 10 anos, eu passei por um curso da minha madrinha de programação neurolinguística, e ali o que ela fez comigo é o que eu tento fazer aqui com cada um de vocês. É destravar, é falar o seguinte, para de ter medo. Não necessariamente o que você pensa tem que ser o que todo mundo pensa. Agora, se você tentar moldar a sua cabeça de acordo com as outras pessoas, você nunca vai ser você. Então exponha as suas ideias, teste as suas ideias. As que não forem muito boas, você vai adaptando no caminho. Felipe, eu até tenho aqui mais perguntas, mas eu vou soltar aqui do Guilherme, depois eu volto aqui com as minhas dúvidas, tá bom? Claro. Beleza. Maravilha. Você falou, já está aí na tela já. Qual o critério de medir o acerto versus o tempo para acertar? Digo isso porque, às vezes, algo bom demora a engrenar e a persistência faz a diferença. Ótimo, Guilherme. O critério é o quanto aquela tentativa está consumindo o seu caixa. Para mim, a única coisa que pode te frear é se ao tentar mais uma vez, você vai gastar todo o caixa da empresa. Por isso é que eu digo para as pessoas o seguinte, teste muito, mas teste o mais barato possível. Qual é a vantagem hoje? Nós temos ferramentas no digital que nos proporcionam testar mais barato. Então, assim, critério muito claro, tá? Se aquilo for acabar com o seu caixa, colocar a sua empresa em risco de falência, talvez já tenha chegado a hora de parar. Agora, o critério que eu vou te dar a dica é o critério de entender o quanto antes quando algo não vai funcionar. E isso, como é que você consegue isso? Testando muito. O que eu digo hoje que eu tenho a mais do que os empreendedores que ainda não foram destravados, que ainda não têm essa inteligência estratégica? Eu já consegui, porque eu já errei bastante, eu já consegui entender quais são os erros que não estão evoluindo. Você começa a perceber que você errou naquilo de novo e você está repetindo um padrão de erro, é porque aquilo ali não está sendo construído. Elimina e tenta outra coisa. Mas cuidado muito ao eliminar, principalmente se você já tiver colaboradores, porque a mensagem nunca pode ser você errou. A mensagem tem que sempre ser obrigado porque você fez com que a gente enxergasse o que a gente não deve fazer. E tudo bem, tá? Porque enxergar o que não deve fazer é tão ou mais importante quanto saber o que você tem que fazer. Porque é isso que te livra, conforme você vai crescendo, da falência. Você começa a aprender na sua trajetória o que não funciona para você. E quando eu falo para você, é porque um erro que eu cometi muito foi copiar o meu concorrente porque funcionava para ele. Eu demorei 10 anos para aprender. Eu montei a empresa em 2003. Só em 2012, em Harvard, quando eu escrevi a identidade da minha empresa, é que eu entendi que aquilo funcionava lá na outra empresa. Na minha, não. A gente não tinha essa capacidade de fazer aquilo funcionar. Então, entendeu, Guilherme? É demorado, tem coisas que são demoradas, mas o problema não está no tempo. O problema, se você estiver errando todo dia, só faz uma análise ao final do dia. Com o erro de hoje, eu me aproximei mais, eu aprendi mais alguma coisa que eu não tinha aprendido ontem. E aí você vai seguindo, tá? E fica tranquilo que isso ocorre em qualquer empresa. Não é só na sua. Isso é o que eu estou falando, que é o processo que a gente tem na Grão de Mostarda. Entendeu? A cada reunião, eu não quero sair com a resposta final. Eu quero sair melhor do que eu entrei. Excelente, cara, excelente. Acho que isso é uma dúvida que muitos empreendedores têm, porque sempre fica esse doendo, né? A pessoa está numa situação, ela quer melhorar, então ela quer inovar. E às vezes inovar exige caixa. Eu trabalhei 7 anos numa empresa que era uma software house, Felipe. E na época deu um boom dos aplicativos, né? Então todo mundo queria fazer aplicativo para lá, aplicativo para cá. Só que naquela época a tecnologia dos aplicativos ela não era tão barata, né? À medida que vai se difundindo, vai ficando mais barato. Então qualquer projeto de aplicativo era um projeto caro, não era um projeto barato, né? E muitas vezes a pessoa não tinha, às vezes era um empreendedor, nem era um empreendedor, era um empresário que queria
testar uma ideia e tudo. Então, o que a gente começou a perceber? Começou a surgir a cultura do MVP, né? Do MVP, que era, cara, como é que a gente pode validar a sua ideia, né? Gastando pouco antes de fazer o aplicativo? Dando apenas um exemplo, né? Então, às vezes, você conseguia reproduzir a experiência do aplicativo num site. Aí você fazia um site que rodava em celular, gastava 10 vezes menos, você media aquilo que você queria medir, se os indicadores te mostravam que estava tendo um sinal positivo, uma resposta positiva, aí você ia botar a mão na grana, porque já aconteceu algumas vezes, Felipe, de pessoas investirem fundos que não podiam perder grana, porque acreditou muito na ideia, foi pro famoso all-in, né? E quando não dá certo, cara, a estatística dizia naquela época que a cada 10 startups, só uma dava certo, né? E não necessariamente essa uma que dava certo era aquela que ficava gigante. Quando eu falo dar certo aqui, significa que ela conseguia gerar receita, conseguia atingir o break-even dela e tudo mais e tal. Então isso é um grande exemplo também de como que a gente pode trazer, né? Pensar em qualquer experiência, como é que eu posso simular essa experiência de uma maneira mais barata, seja no papel, seja no computador, enfim. Às vezes você consegue um experimento, né, que vai fazer aquele trabalho, né, antes de você aí sim ir para tudo ou nada, né, fazer a segunda etapa. Então, Silvana, não sei, você tem mais alguma pergunta aí que você quer trazer pra gente? Tenho sim, deixa eu soltar aqui. Lá do Instagram. Tá, a Rigoni Pedro. Felipe, traduz em termos percentuais em relação ao caixa. Perfeito, vamos lá. Eu vou dar uma resposta inicial, mas presta mais atenção na segunda parte da minha resposta, tá? Porque eu falo muito para micro, pequenos e médios empreendedores. Em relação a percentual, eu sempre aconselho as pessoas, se você tem uma empresa que tem um custo fixo de R$1.000 por mês, o momento ideal é aquele momento que você tem R$6.000 no caixa, que você tem 6 meses. Qual o percentual disso? Até onde você pode chegar? Até 3 meses de caixa. Então, 50%. Poxa, mas a maior parte deve estar pensando aqui, Felipe, essa não é a minha realidade. A minha realidade, eu ainda não consegui chegar nesse patamar de ter 6 meses de caixa na empresa. Então, o Pedro está me dando a chance de falar o que, no meu entender, é a segunda maior inovação para o pequeno empreendedor. Eu não sei se a Rose ainda está aqui na live do Congelados, e o que eu falei para ela estava com um dilema, fazendo comida congelada, eu falei para ela o seguinte, começa a destravar a sua cabeça e começa a pensar de que maneira, Pedro, o seu negócio pode gerar caixa antes de ter gastos. Para mim, uma grande inovação, nesse caso verdade, que a gente vai estar publicando de novo, que vocês vão estar assistindo amanhã, tem um detalhe que não está muito claro ali. Todo esse modelo que a gente fez, que a gente desafiou, nós fizemos pelo seguinte, a Rose está aí, ela vai confirmar o que eu vou falar daqui a pouco. Por que a gente mudou aquele modelo? Porque a gente precisava, cada crescimento nosso tomava muito caixa. Então, a gente sacrificou margem, mas os meus distribuidores começaram a pagar na frente. Então, ao pagar na frente, eu passei a ter caixa para crescer. Então, Pedro, se você ainda não está num ponto que a sua empresa consome 1.000 por mês e você já tem 6 mil e você pode comprometer 50%, começa a pensar o seguinte, de que maneira a minha inovação não vai ser a inovação que consome caixa. A minha inovação vai ser a inovação que gera caixa. Eu estou mostrando para vocês, nós estamos fazendo a primeira live com 3 pessoas. Eu não gastei mais 1 centavo para fazer esse teste. Tá? Quando eu lancei o Estratégia Win, que é a mentoria que eu tenho, o curso que eu tenho, o Alfredo já era meu sócio, e eles pediram lá atrás que a gente precisava de 30 mil de investimento. Eu montei o curso, vendi eu mesmo para as pessoas do meu relacionamento e botei 80 mil no caixa da empresa. E falei para ele, é assim que eu acredito que funciona. A Rose, que está aqui falando, ela falou, Felipe, eu tenho um problema sério, que é o problema de 99% dos empreendedores, que é o caixa. Tá? E a pergunta que eu fiz para ela é o seguinte, os seus clientes, você tem clientes fiéis? Tenho. Será que você conseguiria vender algumas refeições antes de produzi-la e entregá-la? Ela falou para mim, com certeza. Olha que bacana. Ela já sabia, ela já tinha convicção. Ela já tinha convicção do quão ela agregava valor. E que se ela vende um prato, eu não sei o valor, por X reais, para a pessoa pagar 2 dias depois ou 2 dias antes, não fazia diferença, porque ela já tinha criado uma clientela que confiava nela. E aí, o que eu fiz com ela? Eu apenas destravei essa mentalidade empreendedora dela. Eu falei para ela o seguinte, o seu problema de caixa, o do passado, ele vai ter que ser resolvido com lucro. Agora, o do futuro, você já tinha a resposta, só não estava enxergando. Entendeu? Então, chega nesses seus clientes, eu perguntei para ela, isso é a maioria ou a minoria? Para mim, a felicidade e a vantagem de você ter um negócio menor, a maioria já conhecia a qualidade da comida dela. Então, assim, ela me respondeu, Felipe, não vai ser um problema. Então, Pedro, você está entendendo? Se você tiver já algum caixa em relação ao seu custo fixo, sacrifique no máximo 50%, você me pediu um percentual, eu estou te dando. Quando você chegar em 50%, no máximo 40%, já é hora, como o Guilherme perguntou, de você parar de queimar caixa. Mas a segunda... olha a Rose falando aí, da Congelados Birose. Eu estava fazendo tudo errado dentro do meu negócio e agora estou inovando tudo. Vocês estão entendendo? A maior parte de vocês ia falar, comida congelada é impossível se inovar. Não, gente, não é impossível.
O que eu mexi na cabeça dela não é ela fazer a comida que pode ser consumida pela NASA na Lua. Não, mantém a comida de qualidade dela, mas repensa o modelo de negócio. Então, Pedro, desafio. Tenta entender se o seu modelo de negócio, de alguma maneira... E olha, quando você perguntar para você mesmo, eu já te digo qual vai ser a primeira resposta. Não, é impossível. Porque é isso que a nossa cabeça responde, porque a gente nunca fez. Tá? Começa a questionar isso. Começa a pensar, tudo bem, e se não fosse impossível? Como eu poderia fazer? E testa isso. Testa isso, porque é a melhor saída. Vale para o Guilherme também, eu conheço o negócio do Guilherme. O Guilherme já é um mentorado, já é um aluno do Estratégia Win. Então, assim, muito do que eu orientei ele é isso. Faça teste dentro da sua capacidade. Mas o Guilherme está se soltando, e eu dou os parabéns para ele a cada post. Ele está no mercado que não fazia tanto isso, soltando a informação dele. Tem outra pessoa aqui que fez uma live comigo, a última live, que é a Mirna. O que eu estou fazendo na cabeça dela? Ela está no mercado que tem uma forma de operar, e todo mundo opera daquele jeito. O que eu estou falando para ela? Você tem uma capacidade de inovar, de começar a fazer diferente, de, em vez de tentar vender algo que a pessoa não sabe que precisa, educar aquela pessoa e mostrar quais são os problemas dela não ter aquilo. Então, vocês estão entendendo? Para mim, isso é uma baita inovação. Ah, Felipe, inovação é só o iPhone. Não é não, gente. Inovação é a gente ouvir o que a Rose, do Congelado, está falando aí. E, Rose, você estava fazendo tudo errado, assim como eu fiquei 10 anos na minha empresa errando, e fui lá para Harvard em 2012, 10 anos depois, e o que eles esfregaram na minha cara, e quando eu falo esfregaram na minha cara de uma maneira bacana, é exatamente o que eu estou passando para vocês aqui. Comece a desafiar, comece a pensar diferente. O que eu aprendi lá em Boston não foi a fórmula mágica. O que eu aprendi lá em Boston é que a maior inovação de um empreendedor é fazer o simples bem executado. É o que a Rose está fazendo agora, entendeu? E é muito bacana a gente ter relatos assim, Rose, porque tenha certeza que você está no 1% da população. 1% não são as pessoas que nasceram ricas ou que estudaram nos melhores lugares. São as pessoas que reconhecem que não estavam fazendo da melhor maneira e têm a coragem de fazer diferente, de tentar fazer diferente. Então, eu separei aqui, Felipe, porque você sempre fala dos segredos da mente milionária. Eu até comprei o livro, né, que eu só tinha ouvido o audiobook. E esse é um livro que no meu processo também que você vem me mentorando, me ajudou muito, né? E vem me ajudando. Então, eu destaquei aqui, dentro dessa questão de inovação, essa frase que ele coloca lá. Os seus rendimentos crescem na mesma medida em que você cresce. Na sua opinião, essa relação tem a ver também com a inovação? Boa, vamos lá. Eu concordo com a frase. Conforme você cresce, seus rendimentos crescem. Mas eu discordo da segunda frase. Por quê? Uma coisa que é um erro dos pequenos empreendedores é achar é muito fácil inovar quando a empresa é grande. Não, gente. É muito difícil, porque a empresa grande, ela vira um navio. Se você tiver com um barquinho a remo, se você der 2 remadas com a mão esquerda, você vira o barco e você inova na direção. Para uma empresa imensa mudar, é muito difícil. Então, aprende essa lição. Para de dizer que o dia que você tiver uma empresa gigante, que você vai ter, você vai ser mais inovador. É o contrário. Você começa inovando quando você é pequeno, quando você está sozinho, quando você tem 1 colaborador, 2 colaboradores, aí você cria uma cultura de inovação. Imagina o dia que você tiver 100, 200, 1000, você vai ter que criar cultura em todos eles. É impossível uma empresa grande inovar? Não, tem empresas aí que já cresceram com um DNA de inovação, como o Google, como a Apple. Mas olha, tenha certeza, é muito mais fácil inovar quando você é pequeno. Então tá. E aí, pessoal, vamos encerrar aqui. Alfredo, encerra aí que você é melhor encerrando as coisas, você tem mais habilidades aí. Eu sou o encerrador oficial. Exatamente. Mas é isso, Felipe, obrigado, tá, cara? Mais uma vez aí por dividir a tua experiência de vida, tá? A gente tem tido o privilégio de aprender até nos bastidores, mas é legal levar isso para o pessoal, né? A gente sabe que a experiência é única, né? Cada um tem a sua, né? E à medida que você vai vivendo, você vai acumulando, né, esses aprendizados. Muito obrigado mesmo, tá? Silvana, foi muito bom ter você aqui. Agradecer a todo mundo que participou aqui também. É isso. Abração, gente. Tchau, pessoal. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus.